Fala pessoal, Hélio Barros aqui do Dr. Invest e eu vim aqui para falar para vocês sobre gestão de carteira. Vocês já devem conhecer a minha carteira pública, onde eu faço investimentos baseados somente em alocação de ativos e aportes frequentes, e eu quero mostrar com isso que essas duas técnicas bem simples já conseguem muito mais resultado do que a maioria das firulas que as pessoas tentam ensinar para vocês. Beleza, mas ainda falta uma última coisa. Esses aportes, esse dinheiro novo que vai entrar frequentemente, ele precisa de uma regra de distribuição. E é sobre isso que a gente vai falar, como fazer esses aportes. Existem basicamente três grandes conhecidos, pelo menos, formas de gestão. E eu tenho um vídeo sobre onde eu falo sobre todos esses, que é o Buy and Hold, que resumidamente é quando você compra um determinado ativo e segura ele até o fim do seu resultado. Existe o Constant Mix, que é aquele que você equilibra a sua carteira, então é aquele exemplo da carteira que eu falo 80-20, você sempre mantém a sua carteira 80-20, então se alguma coisa desbalanceia, você vende um para comprar outro, isso faz com que você tenha uma constância nas proporções. E o último, que é o CPPI, que é o Constant Portfolio Proportion Insurance, que é um método bem mais complicado, com fórmulas que ele funciona muito bem em mercados que tem uma tendência clara. Então, quando o mercado está subindo forte, ele funciona melhor. Mais recentemente eu estava estudando um novo método, um método que eu vi no livro do Paulo Portinho e no seu blog, e ele fala que o método chama de aportes duplos. E aí assim, desses três métodos que eu já tinha, eu gosto muito e uso muito o Constant Mix, e é o que eu recomendo para todos os meus clientes, porque ele é o mais simples e dá mais resultado. Mas aí eu resolvi comparar o Constant Mix com o aporte dobrado. Tá? E aí eu fiz algumas simulações, fiz umas tabelas e vou mostrar para vocês por que na minha carteira pública eu vou usar o aporte duplo para ter mais resultados. Beleza? Vem comigo! Bom, primeiro ponto importante aqui é entender o que significa cada um desses cenários. Então vamos lá. Primeiro, definindo de novo o que é o tal do rebalanceamento. O rebalanceamento é você trazer de volta à sua carteira as proporções iniciais. Então vamos supor que você tinha uma carteira de R$100, onde ela estava 50% em renda fixa e 50% em renda variável. Vamos supor que houve uma rentabilidade de 0,1% no primeiro mês, de 10%, desculpa, e a sua renda variável, tá, subiu 10%, ok, sua carteira passou a ter R$105, porque a renda variável subiu 10%, e você aportou mais R$15 nessa carteira. Então você tinha R$105 do reajuste, ganhou mais 15, virou 120. O que eu faço? Eu rebalanceio a carteira para ter 50% de volta em cada setor. Então 10 em um, 5 em outro, distribuí, e assim foi comprado a carteira e mantive a proporção do resultado. E aqui eu fiquei repetindo esses resultados, um sobe e desce na bolsa de 10% a cada ciclo, e aí eu fui tendo os resultados que eu fui tendo na bolsa. A cada ciclo subia 10 ou caía 10 e eu aportava sempre R$15. Beleza. A questão é, vamos comparar se o outro método apresenta um resultado melhor do que esse. Como que funciona o outro método? O método do aporte duplo, ele funciona da seguinte maneira: se a sua carteira subiu, se ela valorizou de um mês para o outro, você vai diminuir a quantidade de dinheiro que você põe na renda variável para não comprar tanto caro. Se ele caiu, você vai dobrar o quanto você ia pôr para aproveitar a queda. Então a ideia é essa, é realmente você compra mais quando tá mais barato e você compra menos quando tá mais caro. Então vamos fazer isso nessa proporção. Vamos simular a mesma situação. Subiu 10% a renda variável, sua carteira subiu R$5 aqui, passou a 105. Como a carteira valorizou, eu vou comprar menos. Antes eu ia distribuir 50-50 os meus R$15. Agora não, eu vou botar metade desse dinheiro no valor. E eu coloquei aqui, então, 7,5, que eu tinha delimitado, que era 7,5 o aporte. E assim foi fazendo a conta até a gente chegar no resultado.
foi repetindo mês a mês. Repare que aqui vou ficar oscilando entre 15, como tá subindo e descendo a carteira todo mês a mesma coisa, eu vou ficar oscilando quanto que eu ponho na renda variável. Teoricamente, na teoria, o que eu tô fazendo aqui? Comprando mais quando cai a bolsa e comprando menos quando sobe a bolsa. Beleza. Entendido isso, a gente vai ver se isso de fato está fazendo diferença nos resultados. Aqui eu deixei um gráfico que mostra o resultado desses valores ao longo do tempo. Eu fiz uma simulação aqui de um ano, tá? E aí eu fiz uma simulação em que a rentabilidade oscilou igualmente para ambos os lados. E você pode ver que eu já fiz várias simulações aqui. Eu não vou ficar aqui mostrando todas as simulações para vocês. O que eu quero mostrar é, em geral, o gráfico fica assim, muito parecido, tá? Não importa o que eu mude aqui, se eu mudar a concentração de renda fixa ou renda variável, se eu mudar o quanto de aporte que eu tô fazendo, a carteira sempre vai ficar muito parecida nesse aspecto de que não muda muito a estratégia de rebalanceamento ou aporte duplo. O que eu quero que vocês entendam com esse gráfico simulado que eu acabei de mostrar aqui é que, na teoria, num simulado, não fez tanta diferença as duas técnicas, mas aparentemente, quando você leva para o mundo real, faz muito mais diferença. O que isso significa? Que a ordem como as subidas e descidas da bolsa ocorrem fazem diferença no resultado. Logo, isso torna o processo um pouco mais imprevisível, mas se tudo acontecer de forma muito ordenadinha, quase que não faz diferença a técnica que você vai usar. Beleza, então vamos para a vida real. O que eu fiz? Eu resolvi pegar todos os resultados da bolsa dos últimos 10 anos, foi um pouco mais, na verdade foram 11 anos, 132 meses, no qual eu fiquei comparando usar a técnica de rebalanceamento e a técnica do aporte duplo e vendo o resultado final da minha carteira. E aí sim eu aprendi que tem algumas diferenças, mas isso é um dado histórico, tá? Não significa que vá funcionar exatamente assim no futuro, mas serviu como referência para entender o poder dessa estratégia. Como é que funciona? O que eu fiz aqui? Eu fiz o mesmo gráfico, só que dessa vez, ao invés de simular qual era a rentabilidade, eu fiz diferente. Eu peguei exatamente a rentabilidade do Bovespa e coloquei aqui desde 2009 até 2019 e fui colocando nessa carteira. E agora, essa carteira, eu posso variar e eu fui fazendo algumas simulações e eu entendi algumas coisas que acontecem de resultado. Primeira delas, o rebalanceamento, ele tem melhor resultado quando você aumenta a renda variável. Então vamos ver aqui. Vamos começar com uma renda variável baixa, tá? Então 90 de renda fixa significa 10% de renda variável. Aqui nesse gráfico de rentabilidade eu tenho quanto que essa carteira aqui rendeu nesse período de 10 anos com 90% de renda fixa e 10% de renda variável. Repara que ela não rendeu quase nada, ela rendeu 13%. Para você ter uma ideia, a renda variável nesse período rendeu 130%. Então, a renda do rebalanceamento, quando é muito baixo a renda variável, o rebalanceamento funciona piorzinho. No entanto, se você aumenta a renda variável, eu vou aumentar lá para o outro extremo, então o contrário agora, 90, o resultado passou para ser 160 no período. Legal, então aumentar a renda variável é melhor no quesito de rebalanceamento. Mas e no aporte duplo? Quando que ele tem melhor resultado? Na verdade, o aporte duplo ele tem melhor resultado, é essa segunda linha aqui que a gente vai olhar, conforme menos renda variável. Então ele funciona ao contrário do rebalanceamento. Repare bem, então vamos fazer a mesma simulação. Muita renda variável, tá? Você tem 197% de resultado, e se você vai para o outro extremo com 90% de renda fixa, logo 10% de renda variável, seu resultado caiu para 149%. É um pouquinho pior, entendeu? Então não é tão significativa a diferença como é no rebalanceamento, mas o efeito, o resultado é pior quanto menos renda variável você tem no aporte duplo. Legal. Próxima coisa, e se eu variar os aportes? Primeira coisa que eu percebi foi variar os aportes não faz diferença no resultado do rebalanceamento. Então repare aqui que 160
5% de rentabilidade do rebalanceamento não muda independentemente do aporte que eu coloco aqui. Porém, a rentabilidade do aporte duplo muda significativamente conforme eu vou mudando o quanto de aporte eu vou fazendo no período. Então, isso importa para essa técnica. E aí eu fui fazendo simulações e descobri alguns cenários, pontos críticos. Primeira coisa, para a gente comparar isso na prática, rola um problema. Por quê? Quando a gente vai fazer a questão do aporte duplo, a ideia é dobrar o aporte toda vez que que a bolsa cair. Só que tem que ter um limite isso, porque se a bolsa cai várias vezes e você duplica várias vezes, o negócio começa a ficar geométrico e chega uma hora que você não vai ter dinheiro, você vai começar a ficar negativo na renda fixa. Então, existem alguns valores aqui que levam a exemplos, por exemplo aqui, valores negativos na renda fixa, porque você fica aportando muito mais do que você está colocando, principalmente com pouco dinheiro. Pelo que eu fiz nos meus cálculos aqui, precisa mais ou menos uma proporção de 15% do tamanho da carteira no começo para você não ter valores negativos na renda fixa em momento algum. Isso aqui é todo o gráfico para ele fazer a conta e entender. Então, qual que é o melhor cenário possível para você trabalhar a técnica de aporte duplo? Dado o mesmo cenário, por exemplo, vamos otimizar ao máximo pela nossa análise qual que é o melhor cenário pro aporte duplo, que é menos em renda variável, e qual que é o melhor cenário também para o aporte duplo, que é uma quantidade média ali que não vai gerar caixa negativo na renda fixa, que é 15 de aporte. Esse é a maior diferença que a gente consegue. Repare pelo gráfico que é muita diferença de resultado, é 10 vezes mais resultado. Mas por que a gente não vai seguir exatamente essa estratégia dessa forma? Porque isso é histórico e resultados passados não necessariamente vão resultar em resultados no futuro. Então a gente entendeu que, dependendo de como que a bolsa se comporta, a sequência de subidas e descidas, repare que existe uma tendência aqui no canto, no final aqui, que vai ter uma subida mais íngreme, devido a várias quedas consecutivas que a bolsa teve, ela vai ter resultado muito diferente com as diferentes estratégias. Então o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com valores lá na nossa carteira 50-50, tá? E aportes de 15. Repare que a vantagem não é tão significativa assim, a gente bota 50 nos dois para comparar igual, tá? É de 119%, ainda é uma vantagem boa, mas a gente tem mais margem para eventualidades. A gente não quer seguir ao pé da risca qual foi a estratégia que mais deu certo nos últimos 10 anos, não. A gente quer seguir uma estratégia que tenha consistência em dar certo. Era isso que eu queria que ficasse claro para vocês, a diferença entre rebalanceamento e aportes duplos, como que as duas técnicas são feitas e por que eu vou usar a técnica do aporte duplo na nossa carteira pública. Se ficou alguma dúvida, me manda mensagem, sinal de fumaça, vocês sabem onde me encontrar, me segue lá no Instagram, assina aqui no YouTube para vocês continuar acompanhando essa carteira, e se você é nerd como eu e gosta desse tipo de tabela, pede aqui para mim a tabela que eu mando para você poder brincar e simular e ver outros resultados. Beleza? Até mais!